E aí pessoal, beleza? Eu sou o professor Felipe de Geografia e hoje nós teremos uma aula sobre as divisões e características do relevo e da geologia do Brasil. Você já deve ter se perguntado, como se formou o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro? Como se formou a Chapada dos Guimarães no Mato Grosso? Como se formou os cânions no Rio Grande do Sul? E aqueles recifes no Nordeste, como é que se formou isso? Tudo isso você vai aprender na aula de hoje, porque na verdade tudo isso aí é resultado de processos da natureza, que no caso são os processos de formação do relevo brasileiro. Para entendermos isso, é necessário que compreendamos as províncias geológicas do Brasil. As províncias geológicas do Brasil, na verdade nós temos que pensar que não existem todos os tipos de províncias geológicas. No Brasil não existe, por exemplo, os dobramentos modernos. O que existe no Brasil então são os dobramentos antigos, as bacias sedimentares e os escudos cristalinos. Agora a gente vai dar uma falada sobre escudos cristalinos e os dobramentos antigos. São terrenos que são oriundos da era pré-cambriana, ou seja, do período geológico muito antigo. Na verdade, as rochas que constituem os escudos cristalinos e os dobramentos antigos são as rochas mais antigas que nós possuímos na Terra. Então, esse tipo de rocha normalmente está associada a elas as rochas magmáticas intrusivas, como o granito, e as rochas metamórficas, como por exemplo o metamorfismo do próprio granito, que é a gneiss. Nós temos então, nesse caso, que dividir os escudos cristalinos e dobramentos antigos em dois tipos de terrenos, que no caso se remetem a períodos do pré-cambriano. Nós temos então os terrenos arqueozoicos. Esses terrenos arqueozoicos correspondem a 32% do território brasileiro. Os terrenos arqueozoicos são os terrenos mais antigos que nós possuímos no território brasileiro. Entretanto, são os terrenos proterozoicos, que correspondem a 4% do território nacional, é que nós encontramos minerais importantíssimos como o ouro, a bauxita e o ferro. Então, vale lembrar então que os terrenos, por exemplo, em Minas Gerais e no Pará, onde há a extração desses minerais, na verdade são terrenos então de origem proterozoica, ok? Vamos então para as bacias sedimentares. As bacias sedimentares correspondem a 64% do território brasileiro, ou seja, maior parte do relevo brasileiro está sob a província geológica de bacias sedimentares. Bacias sedimentares que têm origem no Fanerozoico. Ok, pessoal? Então elas são mais recentes, logicamente, do que os terrenos de escudo cristalino e dobramentos modernos. É nas bacias sedimentares que nós encontramos, por exemplo, minerais como o carvão e minerais como o petróleo. Agora, quanto ao petróleo, vale lembrar os 3 locais de extração dele no Brasil. Primeiramente, Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, Recôncavo Baiano, na Bahia, e Bacia Amazônica, tá ok? Tem que lembrar desses 3 pontos, são pontos fundamentais e caem direto, por exemplo, no vestibular, né, que é o seu estudo. Outra coisa que tem que lembrar, pessoal, é o seguinte, é a extração do carvão, que se dá praticamente toda no sul do Brasil. Aliás, se dá toda no sul do Brasil. No caso, nós temos extração na depressão central do Rio Grande do Sul e também extração de carvão na depressão do Planalto da Borda Leste do Paraná. Tá ok, pessoal? Então tem que lembrar desses locais de extração de carvão. Agora, nós iremos para o quadro onde nós veremos uma figura sobre as províncias geológicas. Olha aqui em rosa. Em rosa, então, são as áreas de bacias sedimentares. Então, tu vê aí, realmente, que, né, no caso, como eu falei, as bacias sedimentares ocupam, no caso, 64% do território brasileiro. Enquanto as demais áreas, que são de escudos e dobramentos, no caso, nós temos 2 divisões de escudo. Em verde, nós temos o quê? O escudo das Guianas, e em amarelo, nós temos o escudo brasileiro. Esta área corresponde, né, juntando os 2 escudos, a 36% do território brasileiro. Mas então, agora, nós devemos entender um pouco mais sobre a dinâmica interna e externa do relevo. Essas províncias geológicas, sejam elas bacias sedimentares, sejam elas escudos cristalinos, elas sofrem alterações, né, e também são construídas pelas dinâmicas tanto internas quanto externas do relevo. As dinâmicas internas do relevo, nós devemos relembrar, são aquelas dinâmicas que são referentes ao interior da Terra.
E as dinâmicas externas normalmente estão ligadas, por exemplo, a questões relativas à ação da atmosfera nas rochas, ou seja, a ação do clima nas rochas. Sobre dinâmica interna, cabe ressaltar que o Brasil é um país que possui uma relativa estabilidade geológica, ou seja, não sofre muito ações provenientes do interior da Terra. Isso hoje em dia, na verdade, né? Porque se nós pensarmos que o Brasil já esteve em outros pontos da superfície terrestre, ou seja, já estando, por exemplo, em locais de limites de placa, consequentemente já sofreu processos como vulcanismos e movimentos orogenéticos e epirogenéticos. Eu queria chamar a atenção agora aos movimentos orogenéticos. Mas o que são os movimentos orogenéticos? Tu tem que lembrar o seguinte, como a gente já falou numa aula anterior, os movimentos orogenéticos são esses movimentos de dobramento, né, no caso, que ocorrem por choque de placas. Então, os movimentos orogenéticos, eles são choques de placas que provocam dobramentos, né, no caso, gerando montanhas. No caso, então, o que aconteceu? Esses dobramentos geraram, por exemplo, as serras do Sudeste. E também, no caso, o Pão de Açúcar também está ligado a esses eventos orogenéticos. No caso brasileiro, os movimentos orogenéticos aconteceram num período muito antigo, relativo ao pré-cambriano. Então, por isso mesmo a gente diz que no Brasil existem dobramentos antigos e não modernos, ok? Então, tem que lembrar isso, pessoal. Essa questão relativa às serras e aos movimentos orogenéticos. Até o próprio nome orogenético, para não esquecer. Ouro é sempre, quando tiver ouro, é sempre relativo a cadeias de montanhas, morros e assim por diante. Ok? Agora vamos falar de movimentos epirogenéticos. Ao mesmo tempo que estavam acontecendo os movimentos orogenéticos, no Brasil, consequentemente, ocorriam movimentos epirogenéticos. Mas, na verdade, os movimentos epirogenéticos principais, eles não são oriundos dos dobramentos antigos. São oriundos, sim, do dobramento do Andes. Ou seja, um dobramento moderno, porque os Andes são do período Mesozoico. Então, nós temos que lembrar o seguinte, enquanto o Andes se forma, consequentemente, o que acontece? Assim como um edifício alto para ser construído, ele tem que ter uma base forte no solo, a mesma coisa aconteceu com a construção do Andes. A cadeia do Andes, o que aconteceu? Ela foi construída por um dobramento e, consequentemente, teve que aumentar a sua raiz no manto. Aumentando a sua raiz no manto, o que aconteceu com as áreas adjacentes? Elas sofreram um processo de soerguimento, porque aumentou a pressão no manto e, consequentemente, soergueu outras áreas e rebaixou outras. Então, por exemplo, as famosas chapadas, como a dos Guimarães, dos Parecis e Diamantina, elas, na verdade, são soerguimentos provenientes de movimentos epirogenéticos. Ok, pessoal? Então, sobre vulcanismos, vale lembrar a seguinte regra. Hoje em dia, o Brasil não possui vulcões ativos. Mas não significa que o Brasil não passou por processos vulcânicos na sua história geológica. Vale lembrar que o Brasil não necessariamente esteve nessa posição atual da placa tectônica. No caso, no centro da placa, que é a posição atual. O Brasil já esteve no limite de placa. E a gente deve lembrar que em limites de placa pode possibilitar a presença de vulcanismo. Por exemplo, quando a África se separou da América do Sul, houve uma série de vulcanismos que cobriram a bacia sedimentar do Paraná, formando um planalto que se chama Planalto Basáltico Arenítico, ou seja, o arenito da bacia sedimentar e o basalto que é proveniente desse vulcanismo. Esse planalto, também conhecido como Planalto Meridional, que engloba os estados de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, é um planalto que, no caso, foi constituído, então, por rochas vulcânicas, de um vulcanismo existente no período Mesozoico. Ok, pessoal? Então, tem que lembrar essa questão. Agora, a gente vai entender como é que funcionou a dinâmica externa atuando no relevo brasileiro. Deve-se lembrar que, relativo, então, à dinâmica externa, nós estamos falando, então, da ação da atmosfera sobre as rochas, ou seja, a ação do clima sobre as rochas, tá ok? Nós temos diversos tipos de ação e é importante a gente dar uma estudada sobre essa questão da dinâmica externa. Sobre erosão marinha, que é um tipo
de dinâmica de modelamento do relevo externa. A erosão marinha normalmente molda, no caso, as famosas falésias. E o que são falésias? Bom, são aqueles paredões abruptos que você encontra, por exemplo, na Praia de Torres, no Rio Grande do Sul, no litoral nordestino, praticamente todo o litoral nordestino, que são paredões abruptos, então, que sofrem um processo de regressão devido a mar que encosta na parede, né, no caso, e que acaba levando sedimentos para dentro do mar. Então, é muito comum, né, nós temos que lembrar que o Brasil é um dos países que possui uma das maiores costas do mundo. Então, a presença de falésias, né, então, consequentemente, a presença da erosão marinha moldando o relevo brasileiro. Sobre a erosão glacial, pessoal, deve-se lembrar uma coisa. Não é porque o Brasil não está num país tropical, um país quente, que não possui geleiras, que necessariamente ele não tenha passado por processos de erosão glacial. Vale de novo lembrar que o Brasil está nessa posição, ou seja, na posição tropical, hoje, mas num período geológico anterior já passou por climas frios. E principalmente também porque existiram períodos glaciais na Terra. Consequentemente, há feições brasileiras que guardam processos erosivos glaciais, como, por exemplo, os vales em U. Sobre erosão fluvial. Bom, esse é um tipo de erosão muito comum no país, porque nós somos um país que nós temos muitos rios. Então, é comum a formação, por exemplo, de depressões que estão associadas ao escavamento que alguns rios fizeram sobre alguns planaltos brasileiros. Então, o rio, ele tem uma capacidade erosiva tamanha que pode formar, por exemplo, uma grande depressão. Imaginem só, encaixado num planalto, um rio passando. Consequentemente, né, é aquela ideia, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? E vai levando, então, esse sedimento até escavar e formar depressões. Existem várias questões relativas à erosão fluvial. Principalmente, então, a questão das depressões e a questão de formação de vales. Ok, pessoal? Mas aí, vale lembrar uma coisa. Os vales gerados por geleiras são em U. E os vales gerados por erosão fluvial são em V. Sobre erosão eólica. Sobre a erosão eólica, cabe lembrar, então, por exemplo, as dunas de Jericoacoara, no Ceará. E as dunas também presentes, na verdade, em toda aquela faixa do litoral nordestino, que a gente chama de litoral setentrional nordestino. Um outro local que tu pode ver muitas dunas é no litoral gaúcho, que possui uma extensa planície costeira. Então, as dunas são geradas por erosão eólica. Mas não é só aí que a erosão eólica vai atuar. Cabe lembrar, por exemplo, a ação do vento nos inselbergs nordestinos. Eu disse inselbergs, não são icebergs. Ok, pessoal? Então, o que acontece? Nesses inselbergs, que são relevos geométricos, né, como a gente estudou numa aula anterior, gerados principalmente pelo intemperismo físico, a ação do vento. Porque normalmente o inselberg está em uma área seca. Consequentemente, numa área seca, tu não vai ter ação fluvial, tu não vai ter ação pluvial, tu não vai ter ação marinha e nem ação glacial, restando a ação do vento, que é a única ação que pode modelar esse tipo de relevo. Então, nos inselbergs é muito comum ter a ação do vento e por isso que, na verdade, os inselbergs têm aquela forma, né, de convexa, né? Aquela forma que é como se fosse uma taça. Tá ok, pessoal? É por causa da ação do vento nesses tipos de relevo. Quanto à erosão pluvial, cabe lembrar uma coisa, que a erosão pluvial ela é mais pontual, ou seja, ela não forma grandes áreas de relevo. Normalmente ela é uma área um pouco menor, tá ok? Então, associada à erosão pluvial, nós podemos chamar a atenção, por exemplo, das ravinas e das vossorocas. Por exemplo, quando há a presença da chuva, o que acontece? Parte da água infiltra no solo e parte vai escoar superficialmente. Essa água que escoa superficialmente pode gerar, né, no caso, a formação de um sulco, ou seja, um caminho preferencial de escoamento superficial. À medida que vai passando sempre por aquele sulco a água da chuva, consequentemente, o que acontece?
vai aumentando esse sulco, ao ponto de que um dia pode gerar uma ravina, que é um ponto de escoamento um pouco maior. Então, consequentemente, isso, né, é gerado então, pela erosão pluvial. Agora, tu tem que pensar uma coisa. À medida que então essa ravina vai aumentando, ela pode atingir um lençol freático. E aí, meu velho, tá ralado. Por quê? Quando atingiu o lençol freático, virou vossoroca, e aí tu vai ter o escoamento constante. E a tendência então, é o quê? Então, tá sempre erodindo, erodindo, erodindo. Tá ok, pessoal? Então, tem que lembrar disso. Um processo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, e que muitas vezes se pensa, os desertos no Rio Grande do Sul. Na verdade, é um processo que está acontecendo de vossorocamento e ravinamento, que é gerado pela chuva. Ou seja, para ser deserto, tem que ter poucas chuvas. E o processo lá, na verdade, é gerado por quê? Pela quantidade de chuvas. Tá ok, pessoal? Agora vamos falar, então, sobre a classificação de relevo no país. Para falar de relevo dessa classificação, é importante lembrar, então, daquela ideia de planaltos, planícies, depressões. Só uma coisa, o Brasil não possui montanhas, ok? O Brasil possui, então, planaltos, planícies e depressões. Agora, vamos saber do pessoal que está aí, o que você acha? Você acha que tem mais planaltos, planícies ou depressões? E você que falou Planalto acertou a resposta. O Brasil realmente é o país dos planaltos. Os planaltos brasileiros, nós podemos citar vários. Por exemplo, o planalto basáltico-arenítico, no sul do país, o planalto sul-rio-grandense, o planalto nordestino, o planalto central, o planalto das Guianas e o planalto do Maranhão-Piauí. Na verdade, acabei me utilizando aí dos planaltos que estão na classificação de Aziz Absaber, para explicar para vocês que realmente o Brasil é o país dos planaltos. Agora, cabe lembrar então que também nós temos outras formas de relevo, entre elas as planícies. As planícies, que são superfícies baixas e planas, normalmente estão associadas a processos de deposição, ou seja, normalmente a gente associa os planaltos a processos de erosão e normalmente a gente associa então as planícies a processos de deposição. Por isso, então, normalmente o planalto é uma área mais alta do que a área de planície. O Brasil possui planícies como a planície costeira, nós temos também a planície do Pantanal, a planície que acompanha o rio Amazonas. Sobre as depressões, vale lembrar o seguinte, gurizada. Depressão se forma como? Nos limites dos planaltos. Normalmente, quando há a formação de um planalto, eles ficam juntos. Mas o que acontece? Normalmente é um processo de erosão no limite do planalto. Erosão que normalmente está associada, por exemplo, à erosão fluvial. Então o que acontece? O rio escava esse limite e, consequentemente, gera uma depressão. Ou seja, uma área que está deprimida em relação às adjacentes. No caso brasileiro, então, nós não temos a depressão aquela tipo que acontece lá nos Países Baixos, na Holanda, que é a depressão absoluta, que é aquela que é abaixo do nível do mar. Não, no Brasil nós temos a depressão que é relativa, é em relação às formas de relevo que estão adjacentes, tá ok? Agora a gente tem que fazer um flashback e lembrar como é que cada autor classificou o relevo brasileiro. Então nós vamos agora para a década de 40, quando Haroldo de Azevedo tem uma proposta de classificação. Sobre a classificação de Haroldo de Azevedo, cabe lembrar um exato ponto e uma questão que é a questão da altimetria. Aquilo que medir mais de 200 metros acima do nível do mar é planalto. Aquilo que medir menos é planície. E aí o resultado foi esse, pessoal, que a gente pode acompanhar na figura. Então, pessoal, as áreas aqui em amarelo são as áreas de planalto, ou seja, são as áreas onde nós temos mais de 200 metros em relação ao nível do mar. E as áreas verdes, que são consideradas planícies, são as áreas que estão a menos de 200 metros do nível do mar. Em 1960, um dos maiores geógrafos brasileiros, Aziz Absaber, propõe um outro modelo, pensando da seguinte forma: as planícies são aquelas áreas de deposição,
E os planaltos são aquelas áreas de erosão, ou seja, os planaltos, por serem mais altos, são áreas que sofrem processos de erosão e, consequentemente, essa erosão que existe nos planaltos acaba formando as planícies, porque as planícies são as áreas de deposição. Vocês vejam, então, que é praticamente a mesma área que é grifada como planalto e é praticamente a mesma área que é grifada como planícies e terras baixas. Tá ok? O Absáber, ele vai fazer só uma divisão, por exemplo, do conjunto de planaltos. Esse planalto mais ao norte aqui, ele vai chamar de planalto das Guianas. Essa grande extensão aqui ele vai chamar de planalto brasileiro, que está subdividido em planalto central, planalto do Maranhão Piauí, planalto nordestino, serras do leste e sudeste, planalto meridional e planalto sul-rio-grandense. Na década de 90, o geógrafo Jurandir Ross faz uma nova proposta de classificação do relevo. Essa proposta leva em conta a morfoestrutura, ou seja, a província geológica onde esse relevo está sendo assentado, a morfoescultura, ou seja, o tipo de relevo, se é planalto, planície, depressão, e questões relativas à morfoclimática, que no caso é como o clima interage com a rocha. Tá ok? Olha aqui, aquela extensa área verde, que eram as planícies que nós vimos nos mapas anteriores, vocês veem que ela ficou bem reduzida aqui. E vejam como ganhou aqui espaço a área de depressão. Depressão que não aparece nas classificações anteriores. Os planaltos na classificação de Jurandir Ross são 11 planaltos que existem. E esses 11 planaltos estão divididos em planaltos em bacias sedimentares, planaltos em intrusões e coberturas residuais de plataforma, planaltos em cinturões orogênicos e planaltos em núcleos cristalinos arqueados. Nós temos também na classificação de Jurandir Ross 6 planícies e 11 depressões. Então, se nós temos 11 planaltos, 6 planícies e 11 depressões, consequentemente, Jurandir Ross faz uma classificação em 28 unidades de relevo. É lógico que você não precisa decorar elas, mas é importante que você tenha alguma familiarização. E por fim, nós temos então nossas dicas de estudo. Então, a nossa dica de estudo para esta matéria que nós vimos hoje na nossa aula é o livro Panorama Geográfico do Brasil, de Melian Adas. É um livro muito bom, então, onde você vai poder contextualizar esta matéria. E por hoje era isso, então, pessoal. Até mais. Tchau. O tema da aula de hoje foi as divisões e características do relevo e da geologia do Brasil. Nós falamos hoje sobre as estruturas geológicas e lembramos então que não existem dobramentos modernos no país e, consequentemente, não existem montanhas no país. Vimos a dinâmica interna e externas do relevo brasileiro. Nós vimos quanto à dinâmica interna que no Brasil não existem terremotos, pelo fato que o Brasil está na posição central na placa sul-americana. E nós vimos quanto à dinâmica externa que a água e os ventos são fatores muito importantes na modelação do nosso relevo. Aprendemos a classificação de relevo no país. Nós vimos que existem 3 autores que fazem a classificação do relevo brasileiro e que eles, na verdade, não viveram no mesmo período. No caso, nós tivemos Haroldo de Azevedo em 1940, Aziz Absáber em 1960 e Jurandir Ross em 90. E devemos lembrar, então, que as depressões só aparecem na classificação